Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, bom dia, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês que nos assistem pelo nosso canal Palavra da Salvação. Que Deus os abençoe. Meus irmãos, começamos mais uma semana, hoje é segunda-feira, dia 5 de agosto de 2019. O Evangelho de hoje é de São Mateus, capítulo 14, versículo do 13 ao 21. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas quando as multidões souberam disso, saíram para as cidades e o seguiram a pé. Ao sair da barca, Jesus viu uma grande multidão, encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede das multidões para que possa ir aos povoados comprar comida. Jesus, porém, lhe disse: Eles não precisam ir embora. Dai-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos responderam: Só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Jesus disse: Trazei-os aqui. Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Então pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Em seguida partiu os pães e deu-os aos seus discípulos. Os discípulos os distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E o que haviam comido era mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus irmãos, no Evangelho de hoje, que é a continuação do Evangelho de sábado, o qual foi narrada como foi a morte de João Batista, degolado a mando do rei Herodes. Nós vemos que Jesus se entristece quando recebe a notícia, assim que é encerrado o Evangelho, que os discípulos foram sepultar o corpo de João Batista e avisar Jesus do que tinha acontecido. E aqui no Evangelho de hoje se inicia com esse retiro de Jesus, para ele ter esse momento sozinho, para esse luto do seu primo, do seu percussor, do seu amigo, aquele que batizou Jesus. Jesus, como falou João Batista, homem nascido de mulher, nenhum foi maior do que João Batista. Então, quando Jesus sai para esse retiro na barca, quando a multidão procura Jesus e não localiza, sai das cidades atrás de Jesus. Quando Jesus chega na praia, aquela multidão já está ali, sedenta. E Jesus olha para aquela multidão e tem compaixão. Ter compaixão é se colocar no lugar do outro. É compaixão, com amor. É isso que Jesus tem por cada um de nós. Amor por cada um de nós. Quando a gente ama, a gente é capaz de olhar as dores, as necessidades e as feridas. E aqui Jesus cura todos que estavam doentes. Muitas vezes, meus irmãos, nós devemos estar procurando Jesus para Ele curar as nossas dores, os nossos sofrimentos, as nossas doenças espirituais, os nossos pecados. Aquela multidão saiu atrás de Jesus, levando os seus doentes, era um povo sedento por escutar a palavra de Deus. E aqui, quando chega, vai ficando no entardecer, os discípulos se preocupam e vai falar com Jesus que já está ficando tarde, que Jesus dispersa aquela multidão. E Jesus fala: Dai vós mesmo de comer, porque a preocupação dos discípulos era porque não tinha como alimentar tanta gente, era a multidão. No final do Evangelho é narrado que eram 5.000 homens
fora mulheres e crianças. Imagina quantas pessoas. E aqui, meus irmãos, nós vemos que Jesus podia sozinho fazer essa ação de alimentar esse povo. Assim como Deus alimentou aquele povo com o maná, aquele povo que saiu do exílio no deserto. E aí, Jesus quer contar com a participação dos discípulos. E eles falam que como fariam isso? Só tem 5 pães e 2 peixes, mas Jesus manda, traga-os aqui. E aqui ele dá graças, reparte o pão, pega os peixes, dá graça novamente, entrega aos discípulos. Ele não faz a ação sozinho. Jesus, esse Deus que fez homem, se fez homem, que é a participação de cada um de nós no seu ministério. Ele, como Deus, poderia fazer tudo sozinho, mas Ele quer que a sua obra permaneça, que a sua obra continue, e Ele precisou dos discípulos e precisa de cada um de nós para que a sua obra continue. E assim, meus irmãos, aquele povo foi saciado. Aqui algumas pessoas dizem, Jesus fez a partilha, porque Jesus olhava aquele povo pobre. Não é narrado aqui que esse povo era pobre, mas que às vezes estavam, como saíram às pressas atrás de Jesus, foram desprovidos dos alimentos. É a graça de Deus, é o amor de Deus para não deixar o povo perdido naquele lugar onde estava, naquele lugar deserto, sem ter o alimento, sem ter o seu sustento. Por isso que Jesus, quando nos ensina a oração do Pai Nosso, nos fala para nós pedirmos a Deus o pão nosso de cada dia, para nós termos apenas o necessário. É Deus que nos dá o necessário para a nossa sobrevivência nesse mundo, para que possamos caminhar olhando, buscando as coisas desse mundo, mas sem tirar os olhos do reino de Deus, sem tirar os olhos da nossa salvação. Portanto que Jesus vai repreender essas pessoas depois, porque elas continuam atrás de Jesus, porque tiveram esse alimento de graça. Então, eles não enxergaram a graça de Deus o agir, tanto na curar das doenças, daqueles doentes que foram levados até Jesus, como também a graça dessa multiplicação de pães. É Jesus que se mostra como Deus. O Evangelho nos fala que é depois de alimentar essa multidão todinha, com 5 pães e 2 peixes, ainda sobraram 12 cestos. Então, meus irmãos, que nós possamos olhar a cada dia, não o resultado da graça de Deus, mas olhar a essa graça de Deus, essa providência de Deus para cada um de nós. E que nós possamos estar sempre recebendo a graça de Deus no dia de hoje, que pode ser bens, mas também nós não podemos tirar os olhos do reino de Deus, os olhos de quem provém a graça, que é nosso Senhor Jesus Cristo, que é Deus Pai que está no céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês e que Deus os abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quero aqui hoje, me desculpem, quero aqui hoje deixar o meu abraço fraterno às irmãs coreanas, que infelizmente eu não consigo pronunciar o nome delas, que é um nome muito difícil, mas uma irmã coreana que veio lá da Coreia do Sul, e essas irmãs estão em missão na cidade de Pau d'Arco, aqui no sul do estado do Pará. E a gente estava reunidos no nosso conselho diocesano pastoral, lá em Conceição do Araguaia, quando uma dessas irmãs se dirigiu a mim, agradecendo, falando que acompanha, inscrito no nosso canal há mais de 6 meses e que todo dia assiste os nossos vídeos. Eu estarei deixando aqui no final do vídeo, encerrando esse vídeo, com a foto dessas irmãs. E agradecer a Deus por essa presença dessas pessoas que saíram em missão do outro lado do mundo para estar aqui
evangelizando esse sul do Pará, quando nós mesmos, que somos chamados em missão, muitas vezes não queremos andar nas nossas periferias da nossa cidade, ou andar 100, 200, 300, 400 quilômetros para participarmos de algum encontro ou alguma atividade missionária. Vocês são exemplos de dedicação com o reino de Deus aqui nas terras sul-paraense. Um abraço a vocês, minhas irmãs, e me desculpe por não conseguir pronunciar o nome de cada um de vocês. Um abraço fraterno.